Esse curso que o Dr. Júnior vai falar hoje para nós aí, Limitações ao Direito de Propaganda Eleitoral, é o primeiro desse curso, e depois o Dr. Júnior também, ele está preparando para falar de gastos de campanha. Então, antes de terminar aí a campanha, em breve terá um outro curso, gastos de campanha, ok? Queria agradecer a presença de todos. Nós vamos iniciar, porque já 7 e pouco, e depois nós faremos um break aí, com café, jantar, mais rapidinho, depois a gente volta. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês as minhas observações a respeito das alterações na legislação eleitoral, especificamente no tocante à propaganda eleitoral para a eleição 2016. Como a maioria dos inscritos não tem uma formação jurídica, eu vou procurar utilizar uma linguagem simples, objetiva. Tem muitos colegas aqui que estão participando conosco hoje desse diálogo. Eu vou pedir desculpas aos colegas para usar essa linguagem mais simples para que todos possam, de alguma forma, compartilhar dessas nossas reflexões. A legislação eleitoral, ela abarca uma gama muito grande de normas, desde a Constituição, depois o ordenamento infraconstitucional, que são as leis, e no caso específico da Justiça Eleitoral, nós temos também as resoluções. O único ramo do direito que é possível a consulta e a normatização através de ato infralegal é a Justiça Eleitoral. Essa normatização, não vou entrar nesse dilema, nessa questão, eu até particularmente sou um pouco contra esse ativismo judicial da Justiça Eleitoral, mas tem previsão no Código Eleitoral, no artigo 23, e o Tribunal Superior Eleitoral, ele edita para cada eleição determinadas regras, que são, segundo justificativa deles, interpretações do ordenamento eleitoral. Só para a gente se posicionar também com relação ao tempo do nosso diálogo, nós vamos trabalhar até às 8h45, eu vou dar um break, aí as pessoas quiserem fazer um questionamento, alguma pergunta referente ao assunto abordado, será o momento. 9h nós retornamos, 9h10 no máximo, para que até 9h15 eu termine a minha explanação e a gente possa também abrir espaço para novos questionamentos sobre o que foi abordado nesse segundo bloco. O ordenamento eleitoral, ele é complexo. Então, ele abarca uma série de normas que regulam todo o andar, todo o caminhar do processo de escolha dos candidatos, quer aos cargos majoritários, quer aos cargos proporcionais. Nós temos a Lei 9.504, que é chamada também de Lei das Eleições. Nós temos a Lei 4737, que é o nosso Código Eleitoral, a 9096, que é chamada de Lei dos Partidos Políticos, que regulamenta o funcionamento dos partidos políticos, e temos a Lei Complementar 64, faltou /90, é a lei que trata das inelegibilidades e dos abusos do poder econômico, político e dos meios de comunicação social. Nós vamos fazer uma abordagem sobre esse aspecto, mais no final da nossa explanação. Nós temos, ao todo, regulamentando essas eleições, 12 resoluções. Então, além daquelas leis, aquelas 4 leis que nós vimos no slide anterior, nós temos 12 resoluções. Cada uma trata a respeito de determinada temática. Estou fazendo esse panorama para que a gente possa, dentro desse universo, nos concentrarmos num determinado ponto, que é a propaganda eleitoral. Nós temos as resoluções que tratam da prestação de contas de campanha, como o professor Wagner
colocou, nós estamos preparando um segundo diálogo a respeito dessa resolução, e a prestação de contas de campanha é algo extremamente importante. Não é assunto a ser tratado hoje, mas vou só dar uma pequena pincelada. É importante por dois motivos, basicamente, segundo a minha percepção. O julgamento da irregularidade na prestação de contas posteriormente sujeita aquele candidato a uma ação por abuso do poder econômico. Essa ação, chamada de AIME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, ela é ajuizada posteriormente à eleição, e todo aquele que teve a conta rejeitada fica exposto, dependendo do como foram as irregularidades, a essa ação de impugnação do mandato eletivo por abuso do poder econômico. A outra vertente que também demanda muita atenção nessa prestação de contas é a questão inerente à emissão do certificado de regularidade eleitoral. A Lei 9.504, nós falamos no slide anterior, chamada de Lei das Eleições, ela dispõe que a não prestação de contas, vamos pegar como paradigma 2012, que é o que se aplica a 2016, a não prestação de contas em 2012 impõe ao cidadão, ao candidato, a impossibilidade de obter o certificado de regularidade eleitoral. Então, a lei fala que somente a não entrega ou a não prestação de contas que impede a emissão do certificado. Sem o certificado, ninguém consegue registrar a candidatura. O TSE, em 2012, final de 2012, começo de 2013, editou uma resolução dizendo que, ampliando essa interpretação, não só a não entrega da prestação de contas que acarretaria a impossibilidade da emissão do certificado, mas também a sua rejeição. Ou seja, criou-se na época uma nova forma de inelegibilidade. Aí o Supremo Tribunal Federal foi acionado e, naquele momento, ele entendeu que a resolução era inconstitucional, entendeu? Por maioria. Entendeu que nova causa de inelegibilidade somente através de uma lei complementar, ou seja, alterando a Lei Complementar 64/90. Só que o que chama a atenção? Essa decisão do STF foi por maioria, 2012, 2013, final de 2012, começo de 2013, porém, hoje se discute novamente essa mesma questão. Então, o que pode acontecer? Não estou dizendo que vai acontecer. Pode-se mudar o entendimento do STF, no qual aquele candidato que tiver conta rejeitada de campanha por irregularidade insanável, era a redação da resolução reconhecida como inconstitucional, pode ser que não consiga o certificado de regularidade eleitoral para as próximas eleições. Tudo no campo da hipótese. Então, a prestação de contas de campanha, ela tem que ser feita de maneira acurada, de maneira muito profissional. Acabou, eu sei que muitos aqui são candidatos, acabou o amadorismo na campanha eleitoral. Hoje, ou o candidato se profissionaliza, e profissionalizar significa ele estar cercado de pessoas que tenham conhecimento técnico suficiente para ampará-lo, ou ele corre risco de ganhar a eleição e não conseguir tomar posse. O ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no Estadão de anteontem, ele publicou um texto falando a respeito da judicialização do pleito 2016. O que é a judicialização do pleito? É a discussão judicial do resultado das urnas. Isso já aconteceu em 2012, aconteceu em 2008 e assim por diante. Toda eleição existe uma judicialização, ou seja, o resultado é levado ao Poder Judiciário. Palavras do ministro Gilmar Mendes. Eleição de 2016, a judicialização do pleito será, no mínimo, o dobro do que foi em 2012. Isso quer dizer o quê? Que muita gente
vai ganhar a eleição e não vai tomar posse. Isso já aconteceu nas eleições passadas. 2016, a previsão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral é que essas situações ocorram de forma dobrada. Então, campanha eleitoral é profissionalismo, não é serviço para amador. Acabou. Pequenos erros, nós vamos ver aqui hoje, pequenos detalhes podem levar todo um trabalho, todo um custo à estaca zero. Então, eu recomendo a todos que vão disputar o pleito que, de alguma forma, procurem trazer um profissionalismo para as suas campanhas. Acho que isso é de bom alvitre. Vejam a quantidade de resoluções que nós temos regulando o pleito. Além daquelas leis, nós temos 12 resoluções. A que nós vamos trabalhar hoje tem 100 artigos. Então, vocês imaginem a quantidade de informações que uma campanha tem que ter. Então, há necessidade de ter alguém responsável por esse acompanhamento para e passo. Hoje, só refinando a questão, nós vamos abordar exclusivamente a resolução que trata da propaganda eleitoral. O que é que vocês estão na mão? É a resolução 23457/15, que trata, que dispõe, que regulamenta, que interpreta o ordenamento pertinente à campanha eleitoral. Os outros temas ficam para uma próxima oportunidade. Então, eu vou pedir depois, no momento das perguntas, que também as questões gravitem em torno desse tema, para que nós não dispersemos. Senão, nós vamos começar a falar de prestação de contas, vamos começar a falar de horário eleitoral, situações que estão disciplinadas em outros dispositivos editados pelo TSE, que fogem do nosso objeto de hoje. A propaganda eleitoral, o direito à propaganda eleitoral, ele deriva da Constituição Federal. A Constituição, entre outras coisas, ela legitima o poder político. Ou seja, ela torna possível que uma sociedade, no caso a nossa, se organize para que se tenha uma disputa ordenada pelo poder. Essa disposição constitucional é que garante a efetividade das normas, ou seja, das leis que regulamentam o processo em si. O artigo 1º da Constituição trata do pluralismo político, da cidadania, das eleições como suas premissas de trabalho representativo, etc. e tal. Esse artigo 1º da Constituição, ele é um princípio. Princípio, para quem não é da área do direito, princípio, ele está no ápice do nosso ordenamento jurídico. Todas as demais normas, inclusive previsões constitucionais, que não são principiológicas, e o ordenamento infra, as leis, decretos, portarias, resoluções, tem que estar em sintonia com os princípios. Em matéria eleitoral, nós temos o artigo 1º que irradia todo o espírito do legislador constituinte para que o legislador infraconstitucional construa um ordenamento pautado nessas diretrizes. Tratando já do ordenamento infraconstitucional. A Constituição, o artigo 1º, que é um dos princípios fundamentais da nossa República Federativa, permite que se crie um ordenamento infraconstitucional, normatizando todo o processo eleitoral, inclusive a propaganda. Nós temos 3 leis básicas que regulamentam a propaganda eleitoral. O Código Eleitoral, no artigo 248. O Código Eleitoral funciona como uma norma geral. Nós temos normas no direito de cunho generalista e temos normas de cunho específico. O Código Eleitoral é uma norma geral, fixa
diretrizes gerais. Já a Lei 9.504 e a Lei 9.096 são leis específicas que tratam de determinados segmentos do processo eleitoral. Em termos de propaganda, nós temos essas três normas, ou seja, o artigo 248 do Código Eleitoral, o artigo 36 da 9.504 e o 45 da Lei 9.096/95, a Lei dos Partidos Políticos, esta última. Essas três normas respaldam, disciplinam a forma como a propaganda eleitoral vai ocorrer. Inclusive, a questão do financiamento das campanhas eleitorais. A relação do candidato com o contribuinte, ela jamais pode ser econômica. A relação do candidato com o eleitor, ela tem que ser de confiança, de representatividade. Não pode ter um cunho financeiro ou econômico. O aspecto econômico da campanha, ele atua numa outra órbita de interesse. Não pode atuar naquela que diz respeito à efetiva captação do interesse daquele eleitor. Nós temos, em termos de propaganda, três espécies. Nós temos as propagandas chamadas de propaganda universal, é aquela propaganda destinada à captação mesmo do eleitor, para que ele vote naquele candidato ou naquela agremiação partidária. Nós temos a propaganda intrapartidária, que é aquela propaganda destinada aos convencionais, a quem participa de uma convenção partidária para a escolha dos seus representantes. Essa propaganda ela é restrita, o artigo 36, parágrafo 1º, coloca de maneira bem objetiva, ela é restrita aos convencionais, ou seja, aqueles que têm poder de voto na convenção. Qualquer excesso nessa propaganda, que extrapole os muros do âmbito partidário, pode configurar abuso, inclusive abuso de poder econômico, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Depois nós temos a propaganda partidária, que é aquela propaganda que eventualmente nós vemos no rádio, na televisão, é aquela propaganda em que o partido político coloca à população, de uma maneira geral, os seus ideais, os seus objetivos como instituição. Por fim, vejam que nós estamos numa escala decrescente. Primeiro, nós observamos a Constituição Federal como fonte maior de todo direito em termos de propaganda. Depois nós temos o ordenamento infra, que são aquelas três normas. E agora nós temos a Resolução 23457/15, editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, por força do artigo 23 do Código Eleitoral, que permite a ele editar esse tipo de, entre aspas, para quem é do mundo jurídico, até soa de maneira muito estranha, para mim particularmente soa, né? É uma resolução com força normativa, né? Porque qualquer disposição normativa teria que passar pelo Congresso Nacional, mas essa é uma outra discussão, não vamos abordar aqui hoje. O TSE editou a resolução que dispõe sobre a propaganda eleitoral, utilização e geração de horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral para as eleições 2016. Para cada eleição, nós temos uma resolução sobre propaganda. Mas por quê? Muda a legislação de 2 em 2 anos, que é o período que nós temos a eleição? Também. Mas não só em razão da mudança da legislação que regula a matéria, mas também e principalmente pela mudança de entendimento, tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto do Supremo Tribunal Federal. Essas mudanças na orientação da interpretação do ordenamento faz com que as resoluções sejam editadas de 2 em 2 anos. A mesma disposição que foi aplicada numa determinada eleição, para a próxima, ela pode se tornar aplicável. O artigo 1º da resolução dispõe que
A partir do dia 16 de agosto, começa a propaganda eleitoral, a universal daquelas 3 que nós vimos. Ou seja, a propaganda destinada ao eleitor. Esse prazo, 16 de agosto, é o marco inicial para que os candidatos, os partidos, possam buscar ou levar até o eleitor as suas propostas de trabalho. O marco final do período de campanha eleitoral são as 48 horas anteriores ao pleito. No caso da propaganda, ela pode ser feita até 3 dias antes e até 24 posteriormente às eleições. A violação desse dispositivo traz aqui as sanções de ordem civil, ou seja, a multa de 5 a 25 mil reais. Nós vamos trabalhar na resolução, os artigos que disciplinam as sanções de ordem pecuniária somente. Mas, inobstante essas sanções de ordem pecuniária, o candidato que desrespeitar esse período permitido de propaganda fica sujeito também a uma ação de investigação judicial eleitoral, ou AIGE. Vou falar dela um pouquinho mais à frente. Quando ele, de alguma forma, comete desvio ou um abuso do poder econômico, do poder político ou dos meios de comunicação social. Então, uma propaganda que não respeita esse prazo, ela pode se enquadrar no abuso dos meios de comunicação social. Imaginemos que seja uma propaganda realizada através do jornal, ou através da rádio, ou sei lá, de algum veículo de mídia. Nós poderíamos, além das sanções de ordem pecuniária, também o candidato ficar exposto a uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso dos meios de comunicação social. O artigo 4º fala do prazo final, né? É vedada desde 48 horas antes e 24 após. Então, a propaganda eleitoral, ela não pode ser feita nas 48 horas que antecedem o pleito e nas 24 posteriores ao mesmo. Vejam que há um detalhe aqui interessante. A vinculação de qualquer propaganda política no rádio ou na televisão. Vejam que o texto se limita a rádio, sumiu o som, se limita a rádio e televisão. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que há uma exceção a essa situação. Então, é vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição a veiculação de qualquer propaganda política no rádio ou na televisão, incluindo, entre outros, os rádios comunitárias, os canais de televisão que operam em VHF ou HF por assinatura, e ainda a realização de comícios e reuniões públicas. Observem que a resolução ela não falou nada da propaganda através da imprensa escrita. E nós vamos ver mais à frente que ela faz essa ressalva com relação ao prazo. Então, 48 horas antes do pleito, 24 posteriormente, é vedada a propaganda através do rádio e da televisão. Por enquanto, é esse o ponto que a resolução foca. O artigo 6º traz as normas gerais, já começa a abordar as questões gerais inerentes à forma com que essa propaganda poderá ser feita. Ela mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. O que seria isso? A interpretação que eu vou passar para vocês é do Tribunal Superior Eleitoral. O que seria estado mental, para o TSE, emocional ou passional? Primeiro, importante que a gente frise que se trata da criação artificial, ou seja, algo que é inverídico, algo que não corresponde à verdade. Estado mental.
Estado mental, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, se refere à concepção que o candidato firma, ou seja, ao entendimento que ele firma diante de uma determinada situação. Eu, artificialmente, crio nele uma concepção mentirosa, sem emoção e sem paixão. Ele cria artificialmente uma ideia a respeito de determinado assunto. Os estados emocionais têm a ver com a emoção, ou seja, com o aspecto afetivo entre o candidato e o eleitor. Vou dar um exemplo aqui da primeira hipótese, dos estados mentais. Por exemplo, o cidadão é candidato no município X, candidato a prefeito, e ele, artificialmente, de maneira não verídica, divulga que ele vai transformar aquele município na capital do estado. Nós sabemos que isso não acontece por iniciativa do prefeito. A mudança da capital de um determinado estado é de competência do governo estadual, da Assembleia Legislativa e por aí afora. O município é o que menos apita nessa situação. Ele incute uma ideia fraudulenta na percepção do eleitor. Ou seja, o eleitor imagina que a cidade dele pode vir a ser capital daquele estado. Uma acepção mentirosa, artificiosa. A segunda hipótese, os estados emocionais, tem uma jurisprudência do Tocantins, que o TSE usa como exemplo, que um candidato, ele achou que, se ele externasse mentirosamente que estaria passando por uma situação de saúde uma situação de saúde difícil, ele falou inclusive que ia morrer, arrumou até um atestado médico, ele geraria uma comoção no seu eleitorado e isso captaria mais eleitores à sua causa. Então, quando se trata de estado artificial de cunho emocional, o próprio nome ele se justifica, né? Estabelece-se uma relação não de representatividade entre o candidato e o eleitor, mas uma relação de emoção. O TSE usou o termo piedade, né? Ou seja, aquele candidato, no caso do Tocantins, o eleitor se sentiu com piedade do cidadão e teria, entre aspas, votado nele. O terceiro caso são os casos passionais. Passionais vem de paixão, né? De comoção. Comoção por alguma causa artificial, alguma causa ilícita. Essa técnica passional foi usada pelos estados fascistas no século passado, principalmente na Alemanha e na Itália. Mussolini e o Hitler usaram muito dessa técnica do discurso artificial, criando uma passionalidade nas massas. Então, traduzindo, a propaganda enganosa ao eleitor, por uma das três situações, enseja a ilicitude no ato, ficando sujeito o cidadão às penas de ordem pecuniária, sem prejuízo das responsabilidades penais e também da cassação do seu registro, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. O artigo 7º. Na propaganda para a eleição majoritária, ou seja, para prefeitos, a coligação usará obrigatoriamente sob sua denominação as legendas de todos os partidos políticos que a integram. Na propaganda da eleição proporcional para vereador, cada partido político usará apenas a sua legenda sob o nome da coligação. É importante essa questão da formalização da propaganda, porque descompasso gera a retirada da propaganda, a imposição da multa civil e, na pior das hipóteses, uma caracterização também de abuso. Então é importante que a forma com que a propaganda está sendo ventilada seja em consonância com a disposição na resolução. O artigo 8º fala do nome do vice, porque tem candidato a prefeito que esconde o vice. Não sei por que isso, mas tem. Eu conheço situações em que o candidato, no passado aconteceu isso, né? Escondia o vice. Ninguém sabia quem era o vice, né?
Ele tinha algum interesse, obviamente, naquela pessoa como vice, que não a captação do eleitor, né? Devia ser uma pessoa antipática e algum outro interesse, alguma outra ajuda que ele deu na campanha. Isso é totalmente vedado hoje, e até o tamanho das letras que tratam do nome do vice-prefeito não podem ser inferior a 30% do nome do candidato a prefeito.